Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou fazer um guidance extraoficial para o rendimento de RPR11. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, meus últimos vídeos têm sido muito técnicos sobre o RPR11, falando apenas sobre obra, obra e obra, mas eu sei que o que a galera quer saber é sobre o rendimento. Então, aqui resolvi fazer uma previsão de renda futura aqui para o fundo, e não fiz isso aqui antes porque tá bem difícil de fazer previsão aqui para o fundo. Nem os próprios gestores gostam de fazer isso, imagina eu, né? E lembro vocês que a margem de erro aqui pode ser altíssima e tudo que eu estou falando aqui das previsões que estou fazendo, as contas que estou fazendo, é para falando aqui de coisa de médio e longo prazo, falando aqui para talvez final do ano, num cenário super otimista, ou num cenário base aqui para 2027. Então, aqui primeiro fazer uma projeção para o rendimento atual de um RPR11. Então, aqui o fundo atualmente vem pagando aqui por volta de 30 centavos. Tinha muita gente aqui que estava com receio desse rendimento cair para 25 centavos, o que não é um cenário assim tão improvável, tá? Inclusive aqui existe um cenário onde eu acredito que pode sim a gente vir a ter um rendimento de 25 centavos para o RPR11. No cenário onde o fundo já estaria retendo resultado para aqui terminar as obras de mobília do FazSense e o CR Casa Holding não estaria pagando. No entanto, o meu cenário mais provável, acredito que seja o rendimento aqui na casa dos 30 centavos. Ou seja, aqui com o CRI faz sense fazendo essa retenção para terminar as obras e o CRI Casa Holding pagando. Essa questão do CRI Casa Holding pagando, é, isso aqui não estou tirando da minha cabeça, tá? Se vocês forem aqui no site da securitizadora, vocês vão encontrar vários documentos falando acerca disso, tá? De assembleia, onde tem uma negociação entre o RPR11 e o devedor, de forma que ele volte a fazer os pagamentos. Tem até aqui um cronograma aqui de pagamentos, onde teria aqui sim um momento de waiver aqui em março e abril, mas em maio já retornando a pagar. Mas enfim, o devedor aqui está tentando voltar a pagar, demonstrou que quer pagar, né? E aqui no cenário mais otimista, os dois estariam pagando, e aí sim o fundo poderia voltar aos 35 centavos que ele vinha pagando até o mês de março, antes desses dois problemas acontecerem, no CR Faz Sense e no Casa Holding. Ok? Lembrando que essa questão aqui do Faz Sense para mim é questão apenas temporária. Agora aqui vou para a parte onde vou fazer a previsão futura. Para cada um dos CRIs, vou fazer uma estimativa de quanto que os ativos podem vir a contribuir com o rendimento do RPR11. Então, aqui para o CRI Barbosa, que é o que eu acredito que vai mais contribuir com o fundo aqui no médio e longo prazo. Então, aqui no cenário pessimista, coloquei uma contribuição mensal na casa dos 9 centavos. De onde que eu tirei esse número? Então, se a gente for aqui nos últimos relatórios, a gente vai ver que mensalmente o fundo vem aqui retendo R$ 1.100 todos os meses para as obras desse empreendimento. Um empreendimento que, olha, parece que vai dar bem certo, tá? Um empreendimento que vem caminhando bem. Então, aqui nesse caso, no cenário pessimista, coloquei que ele contribuiria com 9 centavos. Já aqui no cenário otimista, uma contribuição de 17 centavos por mês, um valor muito elevado. Esse número eu não tirei do nada, peguei aqui do material que eles disponibilizaram aqui na live de novembro de não, aqui foi de março de 2025, que aconteceu acho que em abril do ano passado. E aqui eles forneceram essa tabela aqui, onde eles informavam a expectativa de contribuição por ativo. E que vocês podem ver, temos aqui CR Barbosa, um impacto mensal por cota de 17,7 centavos. Essa aqui é de
é março de 2025, né? A Urca, ela errou muita previsão aqui lá atrás, tá? Eles realmente tinham previsões que se mostraram completamente furadas. Então, por isso coloquei aqui no cenário otimista 17 centavos. Então, aqui no cenário mais provável, meio que coloquei uma média aqui entre os dois, né? Coloquei aqui 13 centavos de contribuição mensal. Mas enfim, se hoje eles tiram 9 centavos, então acredito que não seja tão otimista assim acreditar que ele possa vir a contribuir com 13 centavos após concluído. Detalhe que eu entrei em contato aqui com o incorporador sobre esse pedimento e ele me disse que tem uma carteira bem grande de recebíveis a ser pago assim que acontecer a entrega das chaves. Lembrando que isso aqui é um empreendimento de alto padrão, então aqui o pessoal geralmente não precisa tanto não precisa de financiamento bancário, ok? Com relação a quando que essa contribuição pode vir a acontecer, aqui coloquei no primeiro trimestre de 2027. Aqui tem como base essa previsão que o gestor colocou aqui de conclusão pelo primeiro trimestre de 2027, sendo que em contato com o incorporador, ele informou que espera terminar as obras no quarto trimestre de 2026. Detalhe que essa retenção de 9 centavos, ela acaba bem antes do que isso, tá? Aqui em fevereiro, mostrava que ainda faltavam 7 aportes de R$ 1.100. Então já está falando lá para terminar em setembro ou outubro. Mas sabe-se lá se vai ser necessário mais algum aporte ou não aqui no. Ou não, né? De qualquer forma, eu coloquei aqui de forma mais. Espero que conservadora, aqui pelo primeiro trimestre de 2027. Próxima contribuição que seria do empreendimento Mariana Maria. Ah, então, aqui peguei esse cenário a partir do cenário otimista. Aqui o gestor ele fala de uma contribuição de 12,8 centavos de impacto mensal após a conclusão do empreendimento. Então, a partir disso, eu peguei aqui foi diminuindo um pouco aqui pelo cenário base e o cenário pessimista. O cenário pessimista coloquei metade e aqui o mais provável coloquei aqui no meio do caminho. Com relação ao momento aqui de contribuição, coloquei no segundo trimestre de 2027. Olha, esse empreendimento ele está bastante avançado, o Mariana Maria. Aqui já está em 86% concluído aqui no mês de de abril de 2026. No entanto, aqui se fala em conclusão agora nesse segundo semestre de 2026. No entanto, lembre vocês que esse empreendimento eles tomaram um segundo financiamento para concluir as obras. E esse segundo financiamento ele possui senioridade frente à participação da Urca, ou seja, tem que quitar o CRI antes de começar a vir alguma coisa para o RPR11. E aqui, se a gente vai no relatório de HSAF11, que foi quem realizou o financiamento desse empreendimento, aqui eles falam que o CRI possui vencimento quando é que é esse vencimento? Acho que é mais ou menos até. Acho que é o vencimento em meados de 2026, tá? Aqui salto 1,5 anos do eixo. Então, é mais ou menos aqui por volta de um ano, tá? Então, pode ter aqui uma demora para contribuição no rendimento, porque tem que pagar o credor de URPR11 antes de começar a contribuir com a renda. Agora aqui vamos para o próximo, seria o loteamento Terras Altas. Então, para chegar aqui na contribuição, aqui peguei como cenário otimista aqui o valor fornecido pela Urca lá em 2025 de 8,5 centavos, aqui 8 centavos. Aqui o pessimista coloquei metade ou mais ou menos o quanto que o fundo vem retendo hoje aqui para nesse empreendimento. Aqui no mês de fevereiro, que é o dado mais recente que eu tenho disponível, foi daqui 3 centavos, mas em outros meses, como por exemplo em janeiro,
o fundo colocou aqui 9 centavos, né? Então, não acho que esses números aqui que eu coloquei de 4 centavos para o pessimista e 6 centavos para o mais provável, não acho que seja é, algum número fora da caixinha, não, tá? Com relação ao momento em que a gente poderia ter uma contribuição. Aqui coloquei para o quarto trimestre de 2026. Nos relatórios aqui da URCA, ele fala de contribuição, ele fala aqui de. Acho que foi no mês de janeiro que ele fala que Terras Altas tem aqui expectativa de obtenção do TVO, que é a autorização da prefeitura, aqui no mês de junho. E aqui a fase 2 se terminar mais ou menos segundo e terceiro trimestre desse ano. Mas enfim, já coloquei aqui quarto trimestre de 2026, já prevendo alguns atrasos que sempre acontecem aqui nas operações da URCA. Mas de qualquer forma, aqui não duvido que acabe espirrando aqui pelo primeiro trimestre de 2027, não, tá? Vamos aqui para o próximo. Aqui o CRI Nilo, que é um empreendimento que já está concluída a parte de obras, já terminou tudo. Agora aqui está apenas na questão de burocracia com a prefeitura para terminar tudo e liberar o habite-se, ou seja, para liberar o financiamento bancário e aí sim realmente começar a contribuir com a renda de URPR11. Então aqui, quando que vai terminar esse habite-se é difícil dizer, né, tá? Agora depende muito de questão de prefeitura. Mas enfim, aqui coloquei no pro quarto trimestre de 2026, que para mim acho que até está sendo um pouco conservador demais. Em relação à contribuição mensal, aqui no cenário otimista peguei a previsão da URCA, que era de 3,9 centavos, coloquei aqui de 3 centavos, no mais provável coloquei 2 centavos e no pessimista 1 centavos, porque com os juros mais elevados pode ser que os compradores tenham dificuldade de fazer a a questão de contratar um crédito bancário. E aqui tem mais alguns empreendimentos, depois vai chegar aqui ao número em que vou colocar de previsão para uma espécie de guidance futuro aqui de rendimento para o RPR11, tá? Ah, Próximo empreendimento, Serrim Nova Souza. Primeiro, com relação ao prazo, coloquei aqui quarto trimestre de 2026. Olha, quase colocava o primeiro trimestre aqui de tão enrolado que esse caso. Vou até colocar aqui primeiro trimestre que é bem enrolado esse caso, né? Mas com relação à contribuição mensal, aqui eles falaram de 1,4 centavos de contribuição mensal. Então, coloquei aqui para o otimista 1 centavo, mais provável 1 centavo, que para o pessimista nem coloquei contribuição. Aqui, para deixar bem claro, aqui os projetos Mara Vista, a debênture prima e o FDIC Residence, que são as três principais posições do fundo, nem sequer estariam contribuindo aqui nesses cenários que eu estou construindo, tá? Realmente, FDIC Residence, aqui se tiver uma contribuição, a gente está falando de coisa de para o final da década, tá? Mesmo assim, se tiver aqui uma recuperação de principal, aqui debênture prima, que é o que depende de um IPO da empresa para o fundo colocar o lucro no bolso. E Maravista, aqui também acredito que seja algo que vai demorar bastante, talvez 2029 ou para o final da década também. No caso que vai demorar bastante. Mas enfim, apenas com esses casos aqui que estão caminhando, tá? Todos os CRIs aqui que eu comentei com vocês, eles estão com obras em andamento. Aqui então a gente vai chegar nessa previsão total nesses cenários. Então, aqui no cenário otimista, talvez até meio irreal, a gente estaria falando aqui de 77 centavos aqui pelo segundo trimestre de 2026, segundo ou terceiro trimestre. Colocar ser bem pessimista aqui, colocar terceiro trimestre de 2027, aqui a contribuição de Mariana Maria. Aqui no cenário, talvez cenário mais provável, cenário base, tô falando aqui de 62 centavos. Isso aqui não para agora, tá? 2026 ainda vai ser um ano bem ruim para 2026 em termos de rendimento. Isso aqui no cenário base, contando com essas contribuições,
Tô colocando aqui 62 centavos. Isso aqui considerando que você faz sense nem vai contribuir com a renda, né? Isso porque o fundo vem caminhando bem, tá? Vem caminhando bem aqui, não acho que vai ser um caso inadimplente. Já que num cenário pessimista, temos aqui mais essas contribuições ao rendimento, que cerca de 20 centavos dos projetos em que eles terminarem a conclusão, que daria um rendimento de 45 centavos. Então, pegando aqui um rendimento, uma cotação, aqui uma cotação de R$ 30, tá? Até que bem acima da cotação atual de RPR11. Então, pegando aqui R$ 30, vou pegar aqui meu preço médio, tá? Mais ou menos na casa dos R$ 35. Então, aqui o cenário mais provável, ainda teria aqui o rendimento de 1,77 ao mês nessas condições. Então, que acredito que foi até conservador aqui nessa previsão base, tá? Até mesmo aqui no cenário pessimista, depois dessa conclusão de obras, pegando 45 centavos, tá falando de 1,28. É que nem seria tanta coisa assim, né? Mas enfim. Então aqui ressalto para vocês que isso aqui não é guidance, isso aqui é um guidance extraoficial. A margem de erro aqui é altíssima, tá? Altíssima mesmo. É, pode ter muita coisa acontecer aqui no meio do caminho no RPR11. Por exemplo, isso faz sense e casa holding. É algo que até mesmo para mim que acompanha aqui o fundo de perto não estava pensando que poderia vir a acontecer. Ok, então é isso. Espero que tenha ficado aqui um pouco mais claro do porquê que eu ainda mantenho um otimismo com o RPR11. Ressalto mais uma vez que todos esses 6 casos aqui que eu mostrei de contribuição futura para o RPR11, eles não estão parados, eles estão rodando, tá caminhando. Ok, então é isso. Peço aqui o seu like, a sua inscrição. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.